A hepatite é um quadro de inflamação das células do fígado que geralmente ocorre devido a um tipo de agressão que pode ser interna ou externa ao organismo. O que pode causar a hepatite? A hepatite no Brasil, atualmente, engloba como casos de maior prevalência o vírus B, o vírus C, álcool são os mais prevalentes. No entanto, existem outros tipos de hepatite que não são tão comuns quanto os citados anteriormente e que correspondem também a uma parcela, mas com menos frequência, que seriam a medicamentosa, a criptogênica, a autoimune, hepatite A, hepatite D, hepatite E. Quantos tipos de hepatite existem? Qual a diferença entre eles? Principalmente aqui no nosso meio, a gente consegue ter como maior prevalência a hepatite A, hepatite B, hepatite C, a hepatite alcoólica e a hepatite medicamentosa. A hepatite A A, B e C são causadas por vírus, tá certo? Em que a hepatite A é geralmente uma infecção aguda que regride espontaneamente e a hepatite B e C andam mais juntas e elas têm as características de cronificação. Tá? Essa é a principal diferença entre elas. A hepatite do tipo A ela é autolimitada, então o paciente apresenta sintomas e mesmo que não haja um tratamento específico para esse tipo de acometimento, o quadro involui, regride espontaneamente e cessa para cura. Por outro lado, a hepatite B e a hepatite C não têm essa característica. Elas progridem e cada vez mais acometem os pacientes, fechando um quadro que se caracteriza por a hepatite B e C crônicas. A hepatite é contagiosa? Ela é contagiosa nos quadros em que nós estamos tendo como etiologia de hepatite o vírus, que no caso do Brasil ressalta essa hepatite B e C. Então é um quadro contagioso sim, e os principais meios de infecção desse vírus se devem aos seguintes fatores. A tipo A, a gente pode ressaltar um ciclo oral fecal, podemos ressaltar questões de higiene, saneamento básico, alimentação. Isso aí acaba sendo ocasionando as infecções para o quadro de hepatite A. No entanto, da hepatite B e C nós ficamos mais voltados para uma infecção que se restringe principalmente à infecção do sangue, tá? Como que seria isso então? Através de exposição sexual, drogas injetáveis. Antigamente no Brasil tinha bastante isso por transfusão sanguínea, hoje é muito mais raro, tá? E alguns casos da exposição percutânea. O que seria isso? Saliva, escova de dente, pele, essas coisas, mas uma incidência bem menor do que a infecção por exposição do sangue, que ressalto que seria a parte de sexual e de drogadição de drogas injetáveis. O que é a hepatite alcoólica e a medicamentosa? A hepatite alcoólica, como o próprio nome diz, seria por um abuso dos altos índices de álcool no organismo. Isso gera também uma agressão a essas células do fígado, né, e configuram esse quadro de inflamação das células por abuso alcoólico e todas as outras complicações que advêm do álcool. A medicamentosa também, como o próprio nome diz, é de acordo com medicamentos, exposição a medicamentos. Não existe um padrão fixo, tá certo? De tal medicação ser mais tendenciosa a isso, né? A gente sabe que a dipirona, né, que a gente usa praticamente todos os dias aí por grande parte da população, causa isso.
e outras medicações que não têm um padrão, né? Então, determinada pessoa e determinada medicação podem sim estar expostos a esse quadro de hepatite medicamentosa. Quais são os sintomas da hepatite? A hepatite, como sintomas, a gente deve dividir. A gente divide como fazendo isso. Os sintomas serão de acordo com o estágio de evolução da doença. Então, por exemplo, se nós pegamos uma infecção recente no determinado paciente, pode ser que não haja simplesmente nenhum sintoma. Esse paciente esteja assintomático, tá certo? No entanto, durante a evolução da doença, ele vai apresentando alguns sintomas. Quais seriam esses de fases iniciais? Os sintomas de fases iniciais da hepatite cursam como um mal-estar geral, dor abdominal, caráter inespecífico, náuseas, dor de cabeça. São sintomas bem inespecíficos que andam junto com qualquer outro tipo de patologia. No entanto, conforme vai gerando dano ao fígado cronicamente, vai se cronificando, a gente vai observando outros sintomas mais específicos. Quais seriam esses sintomas? A gente pode listar principalmente a icterícia, que seria o amarelo dos olhos, o paciente fica bem amarelinho, a barriga d'água, que em termos técnicos chama-se de ascite, o paciente se sente extremamente fraco, com dificuldade de respirar, ele tem uma fraqueza intensa, ele fica completamente edemaciado, o que seria isso? Com água nas pernas, água nos braços, né, configurando todo um quadro de insuficiência hepática. O que seria? Seria que o fígado, por conta da hepatite, não está funcionando adequadamente para manter o corpo num status normal. Então, são esses os sintomas de insuficiência hepática aguda. Como é feito o diagnóstico da hepatite? Primeiramente, é de muita importância a gente conversar com o paciente, né? Levantar todo o histórico daquele determinado doente e, às vezes, a gente consegue apenas com uma boa conversa, uma boa anamnese, já ter grandes dicas aí a respeito de qual tipo de etiologia que ele apresenta a hepatite. Por exemplo, um paciente que tem um histórico de longa data de ingesta de bebida alcoólica todo santo dia, uma exposição por toda a vida, a gente sabe que existe uma grande chance desse paciente ter sim uma hepatite alcoólica, uma cirrose hepática e todos esses comemorativos referentes ao álcool. No entanto, existem muitas pessoas aí que não têm esse histórico e cabe a nós, médicos, especialistas, em estarmos atentos a toda essa parte de histórico do paciente e pedir, de acordo com cada caso, os exames mais indicados para cada caso. Mas, de maneira geral, a gente pede as sorologias para as hepatites, né? Um grande amigo do médico hepatologista são as sorologias, né? Que a gente acaba descobrindo, através desses exames, a positividade, se o paciente já teve contato com hepatite A no passado, se ele tem hepatite A agudamente ou atualmente, né? Assim vale para os outros tipos de hepatite, B, C e por aí vai. Como é feita a prevenção da hepatite? A hepatite, como nós sabemos, ela existe principalmente no nosso meio hepatite A, B, C, alcoólica, medicamentosa. E para cada tipo de hepatite, a gente tem um certo tipo de prevenção específica. Então, a hepatite A seria condições sanitárias, higiene, lavar as mãos, esse simples ato aí já ajuda a diminuir a incidência, a infecção de hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, que estão intimamente ligadas aí à forma de transmissão, que seria sexual e pelo sangue,
Então, uma forma de evitarmos um contato de hepatite B e C seria o uso de preservativos, não a promiscuidade, não usar drogas, né, de uma maneira geral, muito menos as injetáveis no caso das hepatites. Profissionais de saúde, sempre estar adequadamente trajados, né, com roupas especiais para manusear medicações, agulhas, etc., porque isso aí pode gerar um trauma pérfuro-cortante e o profissional de saúde adquirir um quadro de hepatite B e C por uma ocasião dessas, né? A alcoólica seria a não ingesta do álcool e a medicamentosa seria uma grande parcimônia, aí, usar os remédios sempre com a cabeça no lugar, com bom senso. Assim a gente evitando aí um quadro de hepatite medicamentosa. Qual a importância da vacina contra a hepatite? De grande importância a vacinação contra a hepatite B, principalmente. A hepatite C não há esse método de prevenção e a hepatite A nós sabemos aí que existe, mas as atenções, os focos são bem mais voltados aí à prevenção da hepatite B. Então, deve-se fazer 3 doses aí dessa profilaxia, dessa vacinação, certo? Todos os indivíduos no Brasil devem ser vacinados para que o nosso organismo crie anticorpos, células de defesa, para que se um dia entrarmos em contato com esse vírus, o nosso corpo já está preparado para combatê-lo mais vigorosamente. Existem fatores de risco para a hepatite? Existem fatores de risco. A população mais jovem, né, ela tem mais contato com a hepatite A, certo? Então, a população mais jovem fica mais exposta ao ciclo oral fecal e, portanto, a hepatite A seria um fator de risco, tá? E hepatite B e C seria métodos de barreira sexual, como uso de camisinha, a não exposição a contato de sangue, como drogas injetáveis, transfusões sanguíneas. Seria mais ou menos esse aí, os fatores de risco para não infecção das hepatites. Quais são os tratamentos para a hepatite? Os tratamentos para hepatite aguda, né, como a hepatite A, são apenas remédios sintomáticos, para os sintomas apenas, né, porque ela não cronifica. No entanto, para hepatite B e hepatite C, a gente usa medicações que ajudam a controlar a replicação do vírus, certo? Existem novas drogas lançadas no mercado atualmente, o sofosbuvir, cimeprevir, que fizeram uma revolução aí no tratamento da hepatite C. Né? A gente consegue negativar o vírus no organismo, né, do paciente e com isso a gente muda o trajeto, né, dessa cronificação de doença. Tá? Então é muito importante que uma vez que é diagnosticado a hepatite B e C, a gente procura um especialista, porque com certeza existe sim um controle e novas perspectivas desse tratamento para controlar e negativar os vírus, evitando assim complicações futuras inerentes a essa infecção. Quais são as complicações que a hepatite maltratada pode causar? Pensando na cronificação desses vírus, nós temos como as principais complicações a cirrose hepática. O que seria isso? Vai acontecendo uma fibrose do órgão, do fígado no caso, que seria, ele vai ficando duro, incapaz de trabalhar adequadamente. Isso configura um quadro de cirrose hepática e insuficiência hepática. O fígado não funciona melhor e para isso não tem cura mais a não ser o transplante de fígado, certo? E também não tão distante, podemos lembrar aqui com um certo nível de importância o carcinoma hepatocelular. É um tipo de câncer
inerente aí, ele é primário do fígado, ele nasce no fígado e ele está correlacionado com principalmente a cirrose hepática e todas as suas etiologias, da onde vem. Que no Brasil a gente pode citar a hepatite B, hepatite C e álcool. A hepatite pode aparecer em qualquer idade? Sim, pode acontecer em qualquer idade. Existem casos em que é passado, inclusive, já ao nascimento. A mãe, infelizmente, tem um quadro de hepatite B ou C não diagnosticado e ao ato do nascimento da criancinha, ela já nasce com o vírus da hepatite no seu sangue, né? Existem também, fazendo a divisão de hepatite A seria mais juvenil ali, né, infanto-juvenil, que a gente vê uma prevalência maior da hepatite A. E hepatite B e C existe uma prevalência a partir ali dos 20 aos 60 anos ali, grosseiramente falando, e que estariam mais ligados, tá certo, à exposição sanguínea, né, ato sexual e drogas, né, e então a gente consegue separar por faixa etária. Então a hepatite A seria mais voltada para as crianças e adolescentes, hepatite B e C para adultos jovens, adultos e já começo da velhice. Existe algum tipo de hepatite mais grave do que os outros? A gente consegue tipificar isso. A hepatite A, né, ela é autolimitada. Então, o paciente vai ficar infectado por alguns dias e o quadro resolve-se espontaneamente, sem nenhuma cronificação, né? Então, caminha a resolução espontaneamente. A hepatite B e a hepatite C são já doenças que, ao contrário da hepatite A, cronificam. Então, se esse paciente não procurar ajuda, não for uma ajuda especializada, não fizer um acompanhamento assíduo, né, com toda certeza, essa doença vai cronificar e ele vai colher aí todas as complicações inerentes a isso. A hepatite tem cura? Atualmente, a gente pode dizer que com essas novas drogas lançadas no mercado, né, a gente está se aproximando cada vez mais disso, né? Antigamente, com certeza, a gente responderia que não para essa pergunta. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da medicina, de novas drogas, né, a gente consegue dizer que a gente tem hoje mais controle desses casos, né? Então, o que eu quero dizer? Existem casos em que a gente consegue realmente negativar a presença do vírus ali. No entanto, ele fica adormecido, né? A qualquer momento de exposição desse paciente a alguma coisa mais grave, isso aí pode acordar e voltar a se replicar, né? Mas, realmente, essas drogas vieram no momento adequado aí e estão fazendo uma revolução no tratamento das hepatites, com um prognóstico que antes era ruim, atualmente está ficando cada vez melhor.